Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, JP Podcast, nós recebemos hoje aqui, nessa sequência de entrevistas que temos feito com os pré-candidatos a prefeito de Piracicaba, hoje recebemos o Edivaldo Brito, do partido Avante. Nós vamos falar com ele a respeito da disponibilidade do nome dele para ser mais uma opção para as eleições 2024 e também dos problemas e das prioridades que ele identifica em Piracicaba para, obviamente, melhorar a vida da população. Edivaldo Brito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao JP. André, boa tarde, muito obrigado pelo seu convite. Quero aqui te cumprimentar a direção, o JP, a direção do JP, o Batuíra, que sempre se coloca democraticamente à disposição de todos. Eu lembro que em 2016 teve um grande debate dos pré-candidatos, que eu também era, e o Batuíra dirigiu ali na CIP, e foi assim um dos melhores debates que eu participei. E eu quero aqui te cumprimentar, você que está em casa, eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar algumas situações. Infelizmente, a lei eleitoral não me permite apresentar as propostas de governo. A partir do momento que a lei eleitoral nos permite, nos autorizar, aí a gente fala, mas hoje nós vamos apontar, sim, algumas coisas. A lei eleitoral vai permitir após as convenções, né? Que aí vai falar, agora esse é candidato, aí não é mais pré, passa a ser candidato. A partir do dia 16 de agosto é o lançamento das campanhas de todos, e aí sim, todos podem apresentar suas propostas. O que levou você a colocar seu nome à disposição para candidatura a prefeito de Piracicaba? Na verdade, eu já venho debatendo Piracicaba há muito tempo. Desde 2016, eu venho fazendo um debate de projetos, de propostas e tenho combatido a corrupção no sistema público. Tanto por onde eu passei politicamente, eu fui para o combate. Comecei minha vida política com 21 anos, que eu fui vereador numa outra cidade, em Barra Bonita, junto com o dono da Lef Cerâmica. Ele foi prefeito, e ali nós fizemos um embate gigante contra a corrupção. E aqui em Piracicaba, o que me trouxe a política... Eu saí em 2004, falei, não quero mais saber de política, né? Porque isso lá em... eu mudei em 2004 para Piracicaba. Eu vim em 94 para formar o Grupo Lef, e depois eu mudei definitivamente em 2004. E aí, somente em 2016, eu voltei a ser na política, exatamente para um embate político contra um sistema que eu achava que não era o legal. E hoje, esse grupo Lef que você fala, o que é esse grupo? O que ele faz? A Lef Cerâmica é a indústria de piso. Hoje eu não trabalho mais, eu fui funcionário fundador, mas eu saí ali em 2010 para outros projetos e tal. Porque eu nunca vivi da política. A política sempre foi um trabalho, claro que acabei ganhando salário, mas o meu maior trabalho sempre foi na iniciativa privada. São mais de 22 anos fazendo direção nacional de vendas, direção comercial, vendendo piso e porcelanato nesse Brasil. Que bacana. Bom, nós estamos aí então cada vez mais próximos das eleições de 2024, e eu gostaria que você aí, desde o tempo que você está aqui e diante agora dessa pré-candidatura a prefeito, apontasse aí algumas das principais ou das prioridades que Piracicaba precisa tratar, principalmente daquelas mais urgentes. Por que eu digo isso? Aqui no jornal, a gente sempre acaba recebendo, né, da população várias reclamações. E, invariavelmente, elas não mudam muito, né? É falta de água, demora no atendimento de saúde, né, buraco, questão da zeladoria, que todo mundo fala, essa coisa toda. O que você identifica que fala assim, não, mas isso aqui é coisa que tem que resolver logo? Amigo, eu estudei muito Piracicaba. Como eu te falei, desde 2016, 2020, nós apresentamos um plano de governo, um projeto para Piracicaba. E Piracicaba tem alguns gargalos. Por exemplo, o que fizeram com o SEMAI, o estrago, a deterioração que fizeram com o SEMAI é um negócio criminoso. Aí você pega o SEMAI hoje com um orçamento de por volta de 400 milhões ou 400 milhões de reais.
onde teve uma PPP e você paga a sua conta de água, e a metade do dinheiro da sua conta de água vai para o esgoto. Ou seja, o SEMAI não teve um investimento. Eu tenho a impressão que nos últimos... Agora está tendo uns investimentos, mas nos mandatos anteriores ao atual, foi investimento o ano de 2 milhões de reais, ou seja, nada, zero. E hoje, dos 400 milhões que você de casa paga, 200 milhões vai para o esgoto. Como pode? Aí diz, não, o esgoto está tratado 100%. Não é verdade. Nós estamos com os rios aí recebendo esgoto à vontade. O serviço de água, nós temos na área central, né, para você que está nos assistindo agora, a área central, o Bairro Alto, Jardim Independência, Vila Resende, Jardim Europa, que é aqui onde nós estamos, a Paulista e Pauliceia, com um encanamento de mais de 50 anos de aço e ferro podre. Enquanto não trocar todos esses encanamentos, vai continuar perdendo muita água. A cada 1 litro de água tratada, ele chega na residência da pessoa a apenas 50%, 52% do litro. O outro vai se perdendo. Então o SEMAI urgentemente, precisa fazer, e você sabe quanto dá isso? Um pedaço do Santa Terezinha, a região do Santa Terezinha mais antiga. Dá exatamente 120 quilômetros de encanamento podre, velho e enferrujado. Que precisa trocar. Aí eu fico assustado. Mas quanto custa para trocar isso? Olha, uma estimativa, óbvio, não é claro. Mas... essa troca desse encanamento fica por volta de 20 e poucos milhões. Mas se o SEMAI, o atual prefeito, eu estava vendo uns projetos, hoje tem no caixa para investimento, e é quase que o suficiente, que se fizer todos os projetos, não dá mais tempo o atual fazer. Né? Mas nesse mandato, tem 150 milhões, desde convênio com o governo federal, empréstimo da Caixa Econômica Federal, que é o Finisa, com juros baixíssimos. Né? E não é só isso. Precisa aumentar em mais 30% a captação de água no Curumbataí. Então, aí é que está. Aí é o questionamento. Aumenta a captação no Curumbataí. O atual prefeito tem um projeto de represamento do Curumbataí, está em estudo, né, para ver se é viável ou não. Mas essa é a opção, aumentar a captação no próprio Curumbataí. Você faz o aumento da captação, troca as redes, né? Tem um candidato, por exemplo, foi 3 vezes prefeito, e aí eu vejo ele dando entrevista e falando que vai voltar para resolver, mas como é que pode, em 16 anos de um grupo político, deixar chegar a situação e dizer que agora vai voltar a fazer, né? Tem que aumentar a captação de água. Nós temos projeto, infelizmente a lei não me permite, mas o dia que a lei autorizar a gente falar o plano de governo, nós vamos apresentar todos os projetos em 3D, que é para as pessoas entenderem que é possível de fazer. Nós vamos rever, sentar com a diretoria da Águas do Mirante ou da Mirante e rever o contrato. Porque... Você acha que tem que rever o contrato e torná-lo vantajoso de alguma forma para o SEMAI ou romper o contrato? Romper o contrato hoje, o SEMAI não tem nem dinheiro para pagar. Para romper o contrato hoje é mais de R$1 bilhão. Então, rever, se pagou a mais, devolver, né? E fazer o certo. Tá certo? Foi assinado uma multinha lá, R$9 mil. Então, R$9 mil, o que é R$9 mil para 200 milhões de reais? Eu não acho que a empresa quer trabalhar, quer ganhar seu dinheiro todo. A empresa trabalha para ganhar dinheiro. O gestor, à época, que quer voltar agora, foi ele que entregou de mão beijada. E mais, eu posso afirmar isso com toda certeza do mundo, porque eu fui para as ruas de Piracicaba, criamos um movimento Juntos por Piracicaba, 2018, 2019, 2020, pegamos assinatura nos terminais para abrir CPI,
né, para abrir a CPI, se a gente não faz aquele embate de povo, pessoas lesadas, lembra do grupo Lesados pelo SEMAI? Sim. Nós fomos para o embate e só aí não foi entregue, porque a sensação que eu tenho é que o gestor, lá atrás, anterior, desses 16 anos, ele estava torcendo para quebrar, para entregar de mão beijada a água também, como foi feito com o esgoto. Então, um dos principais... A saúde ainda não é o maior problema. O maior problema chama-se água. O maior problema chama-se SEMAI. Hoje tem empresa, tem empreendimento que gera emprego, que a cidade precisa crescer, que está há 500 dias esperando uma liberação, mas a liberação não sai porque não tem água para abrir mais condomínios. Você pega lá das gestões anteriores, eles não planejaram a cidade, não planejaram o SEMAI, não investiram no SEMAI. Olha um exemplo. Pega o Campestre. Foram liberando à vontade, mas não prepararam ruas, não prepararam uma mobilidade melhor naquele trânsito. Não, simplesmente foram entregando, mesmo porque eu posso te afirmar, e sem medo de errar. E quem constrói sabe, era bolinha no bolso e libera à vontade. Dinheiro para liberação e libera à vontade. Passa o dinheiro e libera à vontade. Sem medo de errar, e sem medo de processo. Então, o que eu vi, o projeto, até pedi para ver os projetos, né, que já está em projeto, inclusive pronto no SEMAI, coisas para licitar, estão se fazendo projeto, mas os 150 milhões de investimento, que provavelmente fique no caixa, aqueles que não conseguiram, porque o dinheiro já está em ordem para isso. Os 150 milhões... vai resolver o problema. E todos os projetos que nós estudamos, que eu volto a te apresentar no momento exato, só vai dar a solução, só vai chegar a solução, a população só vai sentir essa solução lá para junho de 2026. Até lá, a captação de água ainda não é o suficiente, os encanamentos que perdem muita água, a água que não consegue chegar lá para o Sônia, os altos do Sônia e do Santa Terezinha, mas nós temos estudo além do Corumbataí, que apresentaremos o projeto em seguida, são outros projetos além Corumbataí e o Rio Piracicaba, que tem uma pequena captação. Fazer uma observação. Quando você fala bolinha no bolso para liberar investimento, você tem prova e existe denúncia disso em Ministério Público, alguma coisa assim, para investigação? Eu fiz muita denúncia e eu vou te afirmar categoricamente, independente de pleito eleitoral ou não. Nesse momento, eu passei por 5 meses ali na prefeitura, né, fui lá dar uma força, o Avante sempre está à disposição, quando chamado para ajudar e ver se aquela ajuda vai servir para a população. Eu me armei bastante de muito documento, você vai ver muito escândalo, independente de ganhar, de perder, de ser ou não ser, pós-eleição. Não quis tumultuar, porque senão desvia o foco, né? E as pessoas vão acabar perdendo o gosto pela política e não prestando atenção nos projetos de cada candidato. Esse trabalho de substituição de encanamento, ô Brito, essas obras, primeiro que elas enchem o saco, né? Porque ela sempre interdita a rua, tem sempre uma coisa ou outra assim, né? Quanto tempo leva para, vamos supor, se fosse para fazer esse investimento que se calcula aí, né, de acordo com você, em 20 milhões de reais, que eu acho que não é nem um valor muito exorbitante para o tamanho do orçamento, tanto do SEMAI quanto da própria prefeitura e linhas de financiamento que existem. Quanto tempo levaria para se fazer, para resolver? Leva um tempo, porque você não pode de uma vez e sair detonando tudo, né? Tem que ir fazendo por etapas. Então você pode calcular aí um ano inteirinho fazendo isso. O ano todo. E mais um pouco, alguns meses do ano seguinte. Porque como é que você vai rasgando tudo de uma vez? Não tem. Como eu te falei, a área central inteira, vários outros bairros adjacentes, além de um pedaço do Santa Terezinha. Com relação à saúde, Brito, é uma demanda também, por exemplo, principalmente os pronto-atendimentos. Óbvio, a gente já sabe, já falou aqui em outros podcasts, né? Estamos numa época de transição de temperatura, de estação de ano, então, e tem a dengue, tem todo esse negócio. É claro que a procura por serviços médicos aumenta, e não aumenta só em Piracicaba, aumenta em todas as cidades. Porém, os pronto-atendimentos, alguns deles,
tem alguns horários, algumas situações de muita espera. E principalmente esse da Vila Cristina e da Vila Sônia, os dois que foram terceirizados na atual gestão para Mahatma Gandhi. Qual que é a avaliação que você faz dessa terceirização até aqui e depois do atendimento das UPAs como um todo para atendimento à população? Primeiro, se falando em terceirização, em EOS, aí há um engano e um equívoco gigante. Os 5 meses que eu fiquei lá foi quando foi implantado todo o sistema e eu acompanhava porque cada reclamação que as pessoas ligavam eu ia olhar o tempo de espera. Por incrível que pareça, a Vila Cristina e o Sônia atendem muito mais rápido do que os atuais hoje, Piracicamirim e Vila Resende. Você pega lá, aliás, eu até sugiro vocês como imprensa ir lá e pedir para a Secretaria de Governo mostrar para vocês com esse pico de dengue, depois outras várias doenças pós-Covid que aconteceram, você vai ver que o Piracicamirim e o Vila Resende têm um atendimento maior. Há também uma coisa gravíssima, assim, claro que todo mundo tem direito, mas segunda-feira é o Dia Mundial do Atestado. 80% vai lá, verdade, vai lá, eu ia lá, vou conversar com o pessoal, então, mas existe saída para tudo isso. O Luciano implantou um negócio legal. Eu não sei nem se vocês sabem. Sabe o que faltou muito? Comunicação. Eu sou radialista, sou jornalista. Sem comunicação, você não consegue passar as coisas boas que você faz. Você sabia que Piracicaba tem telemedicina? Sim. A maioria da população não sabe que você faz a consulta pelo WhatsApp, pelo seu telefone, sai a sua receita, se precisar do atestado, sai. Mas a saúde, ela precisa primeiro trabalhar. Eu fui presidente de hospital público, voluntário. A saúde, ela precisa trabalhar na prevenção. Se não trabalha na prevenção, o que ia custar, por exemplo, R$1, vai chegar na urgência e na emergência custando 15, 20. É por isso que gasta-se muito na saúde. Você pode ver que tanto a gestão anterior como essa, você vê, gasta 28% do orçamento, 17% a lei, chega a gastar 32%. Não tinha nem sistema, agora estão implantando todo o sistema e tal. Eu vou falar um negócio para você. Às vezes vai falar, Brito, pô, Marcos, não é crítica, irmão. O que fizeram com essa prefeitura de 2005 a 2021 é impressionante o estrago. Detonaram o SEMAI. Detonaram. Você sabe que o SEMAI, quando essa gestão assumiu, não tinha dinheiro para pagar energia elétrica, 38 milhões de conta. Isso precisa ser falado para a população. A saúde de Piracicaba, o maior culpado foram os ex-prefeitos dos últimos 20 anos, porque congelou-se o salário do médico, né? Porque o teto máximo não pode ganhar mais que o prefeito, congelou o salário do prefeito. Ou seja, R$15 mil com os descontos, 11, 12, enquanto as outras cidades pagando 25, 30, 35. Foram mais de 100 médicos embora. Mais de 100 médicos embora. Aí quem é o culpado disso? É aquele que passou e não fez. E agora quer voltar, né? Quer voltar para dizer que vai fazer. Não vai. Agora, hoje o investimento que é feito com a porcentagem, a grana, os milhões que são investidos na saúde, quando você organiza isso, faz gestão correta disso e trata na prevenção, com certeza esse dinheiro vai dar para se fazer muita coisa. Nós temos alguns projetos a apresentar futuramente, sim, que é solução para tirar essa ocupação toda do pronto-socorro. Só para você ter noção, cirurgias de catarata em Piracicaba, nos últimos 20 anos, uma pessoa levava 2, 3 anos para fazer uma cirurgia. Agora está limpando uma fila porque parece que o Luciano contratou uma empresa. Mutirão 3 mil. Né, fazendo. Como pode você de casa, você mulher, né? E aí eu fico... É por isso que eu voltei à política, é por isso que eu sou pré-candidato, para debater e mostrar. É interessante projeto. Como pode uma mulher esperar 7 meses, 1 ano, 2 anos, por uma transvaginal?
12 mil exames estava represado. Parece que agora estão fazendo mutirão, veio um ônibus, parece que foi contratado a Unimed, mais outras empresas, através do Cismetro, né? Como é que pode? 12 mil mulheres. Faltou prevenção. Quando a mulher chega, depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses para fazer um exame, o que era uma manchinha, como é que fala? Algo mínimo que poderia ser tratado com medicamentos, ela já chega com o seio destruído. Piracicaba e nós do Avante vamos apresentar um projeto possível. Eu tenho feito muitas reuniões por Piracicaba. E o que eu tenho analisado? As pessoas não têm conhecimento. E por falta de conhecimento perece. Eu chego nas reuniões e falo, quanto você acha que Piracicaba arrecada? Eu vou perguntar para você. Quanto você acha que é o faturamento anual de Piracicaba? O orçamento é 3 bi, né, mais ou menos. 3 bi. A previsão orçamentária de Piracicaba para 2025, 2026, 2027 e 2028 se aproxima de 15 bilhões de reais. Aí você tira os investimentos obrigatório da educação, 25%, 17% da saúde, acaba gastando mais. Aí você tira lá 46% de folha de pagamento do funcionalismo público, aposentados, vai acabar muito bem enxuto, sobrando 10%. Mas enxugando bem, fazendo uma boa gestão sem corrupção. Vai dar aí 1 bilhão e 500 milhões de reais. E 1 bilhão e 500 milhões de reais dá para fazer o que a saúde precisa, né? Especialmente a mulher. Bom, a gente está conversando aqui com o Edivaldo Brito, ele que é pré-candidato a prefeito de Piracicaba. Nesse momento estamos falando da saúde. Bom, mas assim, por exemplo, você identifica a necessidade de uma construção de uma nova UPA, por exemplo, na região do Vila Sônia? Outro dia a gente estava conversando com o pessoal do Vila Sônia, daquela região, né, de Santa Terezinha, que tem mais de 100 mil habitantes lá, né? Uma região bastante grande, né? Você identifica, por exemplo, poderia se construir uma nova UPA lá? Ou aquela que está lá a reformar, que me parece, inclusive, que tem um projeto para ampliação, né? A ampliação não vai resolver. Não. Aquilo ali fizeram de uma forma equivocada, né? Mas é o que tinha até um tempo atrás. O que eu sei é que estão fazendo drenagem já, que já tem uma nova área para o pronto-socorro, que o projeto está pronto. Isso. E me parece que o atual prefeito, o Luciano, vai licitar. Ele não consegue, mas se ele assinar o contrato, quem chegar dá sequência e faz a UPA. Mas tem não só isso, tem mais necessidade. Ou, por exemplo, o Vila Resende. O Vila Resende é o primeiro pronto-socorro de Piracicaba. A Vila Resende é um pronto-socorro pequeno, sem estrutura. E o pior de tudo é que no Vila Resende atende as cadeias, os presidiários, atende, além de todo o povão, os asilos, as casas de idosos, o Lar dos Velhos, todas essas casas cuidadoras de idosos, é atendido tudo no Vila Resende. E o Vila Resende é o menor pronto-socorro e hoje ele não tem estrutura. Por mim, ele está condenado. Né? O pronto-socorro do Vila Resende tem que ser feito uma reforma, mas não tem muito terreno, não tem área. Ali você precisaria, para aumentar aquilo ali, ter a farmácia de lá do lado, né? Botar elevador, fazer um segundo andar. Mesmo assim, não tem estrutura. Faz o pronto-socorro do Sônia, mas urgentemente tem que dar solução na Vila Resende. A Vila Resende está complicadíssimo. E isso graças à gestão de quem quer voltar. Ô Brito, a gente observa também, e isso aí a gente também tem falado com eu estou tratando com você a maioria dos assuntos que trata com os outros pré-candidatos. Sim, né? sim, fica à vontade. Todo mundo tem a mesma... a gente observa em Piracicaba um problema de muita favela, comunidade, loteamento irregular. E aí vai criando um problema, vai puxando o outro. E o número de pessoas que vive nessa situação, em condições até muitas vezes desumanas, com uma água fria, muitas vezes sem energia, ou com os dois, tudo gato, produto de furto de energia e de água. Enfim, é muito grande o número de pessoas que vivem nessas condições. O que se pode fazer
para tentar começar a minimizar esse problema. Olha só, isso aí foi esse é o principal tema que tem que ser discutido. Por quê? Piracicaba hoje é uma das maiores cidades e as mais bilionárias e a mais industrial entre as 15 primeiras. Né? Mas o que adianta a gente ser uma cidade onde a imprensa diz que nós somos a 4ª melhor cidade para se morar se nós excluímos uma população humana? A próxima gestão, e é bom que cada um que esteja me assistindo preste atenção, porque não é só o asfalto e o cimento. O ex-prefeito só pensou em viaduto, tinha que fazer, mas tem que pensar em gente. Né? O ex-prefeito deixou com menos 761 empregos. Parece que esse atual agora vai deixar o município acima de 30 mil, ou seja, uma cidade. Então tem que cuidar do emprego, que é para você poder gerar renda, mas a principal coisa hoje é bastante. Eu estava na Esperança no final de semana, eu frequento, fui na comunidade. Amigo, que social é esse que esses últimos prefeitos dos últimos 16 anos fizeram? Da cesta básica para a criança comer na beira do esgoto. Vai lá ver, tem que ir ver. Lá o povo deixa entrar, lá pode ver tudo que está acontecendo. Não tem água, aí você falou dos gatos e tal, aí é você que está falando, mas o que acontece? Aquilo ali é cara. Aquilo ali não é cuidar de gente. Essa gestão próxima tem que ser voltada para a geração de emprego, claro, para continuar asfaltando a cidade, que o ex-prefeito deixou de 1.800 quilômetros, 80% podre. Como é que você não faz em 16 anos, 3 mandatos, né? E mais um que foi votado e apoiado? Como é que faz? Ainda que o Gabriel Ferraro parece que fez uns 100 e poucos quilômetros, tal, mas tem que fazer mais 1.100, 1.200 quilômetros. Agora, a comunidade tem que urbanizar ela. Como? Só podemos depois das convenções e do registro da candidatura. Temos projeto. E o que o cidadão de casa quer, na verdade, o cidadão que mora na comunidade, na favela, acredite. Ele quer ter o endereço dele, ele quer pagar água, ele quer pagar luz, ele precisa de CEP. Como é que ele... Viu? É centralizado num único local um endereço para poder vir correspondência. Eu lembro que nós fizemos uma reportagem aqui no Jornal de Piracicaba, que Piracicaba consta no mapa do governo de cidade sujeita a risco de desastre natural. Claro! Por conta justamente... Uma vez eu e o Claudinho, o fotógrafo, na comunidade, não era Renascer, era uma outra... Pereirinha, né? Caiu metade de uma casa caiu dentro do córrego. Por conta de época de chuva, não sei o que. Cara, eu conheço ali no Bosque, o... Frederico. Comunidade Frederico. Eu fiz várias matérias no Frederico, quando o ex-prefeito era prefeito, e continua do mesmo tamanho. O esgoto, chuva. O pessoal tinha que levantar os barracos caindo. Esgoto voltando no vaso sanitário, rato passando com criança. Como é que pode nós sermos uma cidade bilionária? Bilionária. Previsão dos próximos 4 anos de quase 15 bilhões de reais. Gente, é bilhões. E a gente não urbanizar essas comunidades. Não pode excluir toda essa população, né? E é grande. É grande. Eu te afirmo, o prefeito Luciano andou entregando várias escrituras aí, mas eu te afirmo categoricamente que tem muita... Vou te falar, Paineiras. Acho que é Paineiras. A rua inteira, o bairro inteiro... Tem até sobrado asfalto. Foi uma ocupação lá no passado, como várias ali, para lá da Raposo Tavares e em vários outros lugares. Asfalto, energia, esgoto e tal, e a pessoa não tem a escritura da casa, não é dele. Isso, quando você falar de favela, quando você falar de comunidades, 30% da população de Piracicaba passa por isso. Eu vi uma coisa, um dia... o Luciano, eu perguntei para o Luciano, eu estava com o Luciano, foi aí que surgiu a história dos uniformes.
A gente estava no lugar e as crianças foram abraçar ele e ficou um excluidinho, coitadinho. Porque não estava bem vestidinho, sei lá, e ele determinou que tivesse os uniformes, para que a criança não fosse excluída e tal. E eu estava na comunidade, que agora é Vila Esperança, não é Esperança, é Vila Esperança. E eu fiquei vendo uma mãe vindo lá distante com a criança. A criança da favela continua tendo ou sendo excluída do meio dos outros, porque ele chega com o tênis preto, sujo. De terra. Lá não vai ônibus. Você pega lá a Esperança, está para frente do Cubaiate, Líbano. Ela tem que vir pegar no Alto Giro, né? Aí a mãe vai trabalhar. Lá está cheio de gente trabalhadora. Infelizmente, hoje, quem ganha um salário mínimo não consegue pagar um aluguel de casa e sustentar uma família. Se os pré-candidatos, se os projetos do pré-candidato não tiver voltado para cuidar de humanos... Contemplar esse pessoal, esqueça. Agora, é importante que quem nos assiste saiba. Quem nunca foi pobre, né? Quem nunca passou dificuldade, quem nunca da nossa época, né? Passou dificuldade de nascer uma cebola, uma cabeça de alho, uma cenoura dentro da geladeira murcha, com um copo de água e sem saber o que teria no dia seguinte, não sabe cuidar de gente. Não sabe cuidar de humano. É por isso que esses prefeitos passaram e não cuidaram do povo. Um se preocupou com viaduto, outro com asfalto e cimento, isso e aquilo. E o humano ficou fora dessa parada. Se a gente tem que cuidar da cidade, a próxima gestão, todas vai de dentro para fora. A próxima gestão tem que vir de fora para dentro. Tem que vir da periferia. Você vê, a água não consegue chegar lá onde? No pobre. Não é? Que mora acaba mais longe, antes. É o que mora mais longe. O que mora mais longe. Porque é mais barato. Então, eu acho que você tem uma responsabilidade gigante como jornalista e cidadão, né? Como você que está nos assistindo também. Leiam, pelo amor de Deus, o projeto de governo de todos os pré-candidatos e futuramente de todos os candidatos. Aí é que eu vou entrar num detalhe, porque assim... As pessoas normalmente elas têm, aliás, os pré-candidatos e depois candidatos, eles apresentam porque são obrigados também a registrar o plano de governo. No ato do registro da candidatura. No ato do registro da candidatura. Tá aqui. Mas não existe a cobrança do plano de governo. As pessoas, infelizmente, não, com certeza, a maioria não lê os planos de governo e, por conta disso, elas não cobram. Mas aquilo ali devia ser um compromisso público que foi registrado, não foi? Deixa eu te falar. Sabe o que o candidato faz? A maioria deles, eles pegam o plano de governo e não coloca tudo. Ele coloca um pouco das coisas. Aí depois ele começa a inventar história. Sabe por quê? Se alguém pegar aquele plano de governo, ele não cumprir, chama-se estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral dá para ter um processo político de cassação. Sim. Agora, Brito, dá para cumprir? É claro que depende do tamanho do plano de governo, é claro, mas 4 anos. A atual gestão do prefeito Luciano Almeida precisa ser considerada 3 anos. Isso eu sempre falei. Até 2,5, na 2,5. verdade. A gente sempre COVID, fala isso né? aqui, fala, olha, teve Covid, um momento gravíssimo da Covid, entrou para, né, tentar amenizar a situação, até que foi melhorando. Mas em 4 anos, se cumpre um plano de governo, como que é uma estratégia para isso? Primeiro, o Luciano faltou comunicação. Faltou juntar a imprensa, sentar com a imprensa, dar as mãos e dizer, pessoal, nós precisamos mostrar para as pessoas para que elas entendam o benefício que ela está tendo. Faltou isso, e eu sempre disse isso, sempre apontei. Ele tinha que ter comunicação para conversar com o povo. O que ele fez com 1 ano e meio de Covid, o que ele fez nesse período que você está falando, fez muito mais do que o ex-prefeito que quer voltar ainda de 16 anos, pô. É fácil. É só analisar isso, é só buscar, é só pesquisar. Você entendeu? Pesquisou, já era. Houve uma luta gigante nossa com os motoristas da viagem, lembra? Fomos fazer acampamento na porta da Câmara, acabou de entrar a empresa nova. Foi uma discussão, nós fomos para o debate. É por isso que eu sou pré-candidato, para debater. Eu vou forçar um pouco a barra e desafiar os pré a registrarem, não só no cartório eleitoral, registrar em cartório. Eu vou fazer isso junto com todo o grupo Avante, todos os pré-candidatos do Avante, quem mais da sociedade quiser, a imprensa,
eu vou registrar em cartório, porque nós vamos fazer um projeto apenas que seja possível de fazer, sem promessa mirabolante. Então, o nosso projeto nós estamos desenhando, eu aprendi, estudei o orçamento, então vai dizer, olha, isso aqui, ó, já que não pode falar, né? Então, essa obra aqui custa tanto, é previsão, né? Porque claro, você faz com engenheiro, os preços socialmente se mudam, e esse dinheiro vai sair de tal lugar. Vamos apresentar que é possível. Você já percebeu que quando alguém vem com seriedade mostrando que dá, ninguém acredita, porque ninguém acredita mais em político. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha outro mentiroso aí. Mas sabe por quê? Porque eles acham que é o caso do que eu pergunto. Quanto fatura Piracicaba? 30 milhões, 50 milhões. Teve um que foi o que mais alto falou, 700 milhões. Eu falei, querido, dá quase 5 vezes mais e vai ser isso nos 700 milhões. Quando se fala em gestão, se fala em 4 anos. No primeiro ano você não consegue. Mas uma coisa importante, que qualquer candidato sério, que não seja corrupto, que não tenha um pacote de processo, que não tenha que ficar brigando, discutindo, debatendo e travando no STF, no STJ, para poder conseguir ser candidato, porque é inelegível. Se for qualquer cidadão sério, o que se percebe é que a gestão, essa atual do Luciano, ele arrumou a casa e vai ficar dinheiro em caixa. Então, normalmente, agora com a lei de responsabilidade, mas antigamente o que acontecia com as gestões? Terminava o mandato do prefeito, o prefeito deixava 2 orçamentos, no mínimo um orçamento comprometido de dívida, e os prefeitos que entravam tinham que ficar 1 ano arrumando a casa, 1 ano e meio para depois fazer. Hoje não. A próxima gestão, e o cidadão e você de casa tem que ter essa responsabilidade, que quem você botar lá já vai ter dinheiro em caixa para já entrar fazendo. Não tem essa do próximo prefeito de Piracicaba, que ganhar a eleição, seja ele qual for, dizer que não vai fazer no primeiro ano, porque eu sei, esse atual aí está deixando redondinho o caixa de dinheiro para a boca. Brito, eu agradeço a participação aqui conosco no JP Podcast. Eu é que agradeço mais uma vez. Deixo aqui um forte abraço a você e a direção da casa, por ser democrático e dar oportunidade a todos iguais. Nós voltaremos a conversar posteriormente, após as convenções, novamente com todos os candidatos, né? Com vistas aí às melhores opções que se apresentam à Prefeitura de Piracicaba. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu.